We are starting to get information from all kinds of places where we knew absolutely nothing. To be an underwater archaeologist in Yucatan, you really have to also explore dry caves. Os maias eram uma civilização famosa por sua arquitetura, matemática e crenças astronômicas que datam de 2000 a.C., com muitas de suas espetaculares estruturas ainda nas selvas do sudeste do México, Guatemala, Belize e Honduras Ocidental. Arqueólogos estavam procurando um poço sagrado sob a cidade de Chichén Itzá, na península Yucatán do México, quando fizeram uma descoberta inadvertida de um tesouro de mais de 150 artefatos cerimoniais que estavam escondidos em uma caverna por mais de 1000 anos. O que essa descoberta significa para os arqueólogos e quão importante é ter feito essa descoberta? No vídeo de hoje, trazemos a você como os arqueólogos descobriram uma caverna de Deus que foi selada há muito tempo. Um adolescente no México nos anos 60 se tornou suspeito de algo que ele observou. Ele estava ajudando seu pai com as tarefas ao redor da fazenda, e ele então percebeu quão seca a terra está ultimamente porque não há chuvas. No entanto, ele encontrou uma árvore no meio de toda essa aridez, e esta árvore tinha flores nela. E ele perguntou como era possível que esta árvore fosse tão exuberante como a vegetação e que tivesse flores. Guillermo de Anda é um arqueólogo na península de Yucatán, no México, e o que este jovem garoto descobriu todos esses anos atrás acabaria tendo um impacto significativo na carreira de Guillermo. Então ele se aproxima de lá. Ele notou que havia uma depressão rasa no chão. Ele pensou que deveria haver um pouco de água naquela área, e ele imediatamente começou a cavar. E quando o adolescente cavou mais fundo, ele começou a notar rajadas de ar fresco. Parecia ar-condicionado. Ele pensou que isso poderia ser um indício da presença de água. Para o seu espanto, não havia água por perto, mas havia esta incrível caverna. Uma caverna incrível que os maias supostamente fecharam há muitos anos atrás. Isso é algo que os maias eram conhecidos por fazer no passado. Eles realizam suas cerimônias de morte em sistemas de cavernas. É como se eles não estivessem mais usando essa caverna. Se não vamos entrar lá, então vamos fechar para sempre. Agora ela estava aberta novamente, mas não por muito tempo. Na época, um arqueólogo chamado Victor Segovia Pinto entrou e deu uma olhada ao redor. Ele chegou ao ponto de escrever um relatório que observava que havia um grande número de artefatos nas cavernas. Entretanto, ao invés de fazer uma escavação, Pinto mandou os fazendeiros selar a entrada de volta e quaisquer registros relacionados com a descoberta foram totalmente destruídos. Por que o arqueólogo decidiu fechar a caverna mais uma vez? Isso permanece um mistério. Mas isso não é o fim da história, porque Guillermo e seus colegas redescobriram a caverna cerca de 50 anos depois de ter sido descoberta primeiro. E desta vez, eles não estão fechando de novo. Um menino chamado agora com 70 anos de idade, levou os arqueólogos de volta a este segredo intocável que estava enterrado sob a antiga cidade maia de Chichén Itzá, que está localizada no extremo norte da península de Yucatán, no México. O que ela contém, os pesquisadores anunciaram recentemente, é a descoberta mais importante da região desde os anos 50. Centenas de artefatos maias incrivelmente bem preservados, guardados dentro de um tesouro arqueológico chamado Balamco, ou a Caverna do Deus Onça Pintada. O arqueólogo Guillermo de Anda estava se esgueirando por uma rede de túneis estreitos quando, de repente, ele se deparou com um grande esconderijo de vasos, queimadores de incenso e uma variedade de outros objetos que haviam sido deixados como oferendas pelo antigo povo de Chichén Itzá. Estes objetos tinham sido deixados como um presente para os deuses. Apesar de estar rodeado de estalagmites, a coleção estava em condições surpreendentemente boas, o que era um elemento adicional de agradável surpresa. Após a descoberta do esconderijo inicial por De Anda, 7 câmaras adicionais contendo oferendas cerimoniais foram localizadas dentro das cavernas. As câmaras estão localizadas nas profundezas da cidade, e a única maneira de chegar até elas no momento é através de uma extensa rede de túneis. Muitos desses túneis são tão confinados e baixos que os pesquisadores têm que rastejar por eles de barriga para baixo. Apesar da dificuldade de acesso, o primeiro arqueólogo a visitar as cavernas nos anos 60 obviamente fez a viagem. Seu relatório original foi recentemente descoberto por um arqueólogo da Universidade da Califórnia. Nesse estudo, foi mencionado que a caverna continha mais de 150 artefatos diferentes, muitos dos quais traziam imagens do deus Toltec da chuva e outros símbolos religiosos. Em 1959, uma caverna que era muito semelhante a esta foi descoberta não muito longe. Além disso, ela continha objetos religiosos. No entanto, havia menos objetos do que neste local. Este achado também era mais acessível.
Deanda acha que isso é importante. Ele observou que, embora a quantidade não seja mais importante do que a informação, ele encontrou dizendo que um repositório de artefatos tão grande estava localizado em um lugar que era tão difícil de acessar. As secas na região de Yucatán forçaram o antigo povo maia a ir em outro lugar para buscar água durante os períodos Late Classics, dos anos 700 até o 800, e Terminal Classics, do ano 800 até o 1000, de acordo com os especialistas. Os maias descobriram não apenas águas subterrâneas cruciais, mas também divindade, em poços naturais conhecidos como cenotes, e os enormes sistemas de cavernas que se ramificam a partir deles. Para os antigos maias, cavernas e cenotes eram consideradas aberturas para o submundo, disse o antropólogo Holly Moyes, da Universidade da Califórnia, Merced, que não estava envolvido com o projeto, a National Geographic. Eles representam alguns dos espaços mais sagrados para os maias, aqueles que também influenciaram o planejamento do local e a organização social. Eles são fundamentais e extremamente importantes para a experiência maia. Como resultado, essas antigas cavernas submarinas podem revelar tanto segredos sobre a misteriosa civilização maia, quanto as igualmente épicas casas maias acima do solo. Uma das estruturas mais famosas é El Castillo, também conhecido como Templo de Kukulcana, uma pirâmide impressionante que forma um dos marcos centrais de Chichén Itzá. Fica a cerca de 3 quilômetros, 2 milhas da caverna recém-descoberta. Devido à sua proximidade, Balanco e seus mais de 200 artefatos são um achado muito importante. Já que seus conteúdos ficaram selados por séculos, ele contém informações inestimáveis relacionadas à formação e queda da antiga cidade dos feiticeiros na água, e sobre aqueles que foram os fundadores deste icônico local. Disse Deanda. Até agora foram descobertos suportes de incenso, recipientes para alimentos e copos para beber, muitos dos quais exibem a iconografia de Toltec, o deus da água e da fertilidade, que aparecem em várias formas nas antigas sociedades mesoamericanas. Alimentos, ossos, minerais e sementes foram encontrados em alguns dos artefatos. Pesquisadores querem aprender mais sobre as pessoas que já viveram neste local há muito tempo esquecido, analisando-as. É provável que esperemos mais descobertas, porque a caverna em forma de minhoca se estende por centenas de metros e ainda não foi completamente examinada. Parte da razão pela qual os artefatos estão bem preservados é que Balanco é um recesso tão inacessível e um esconderijo natural, exigindo que os pesquisadores se abaixem e rastejem enquanto se movimentam através dele, especialmente em porções de menos 40 centímetros de altura. Há também falta de oxigênio nas cavernas, assim como cobras para enfrentar. Ninguém, porém, está reclamando. O lugar é extraordinário, disse Deanda ao The New York Times. Agora vem uma etapa de documentação, proteção e conservação deste lugar maravilhoso e único. Além disso, a equipe continuará a procurar mais, procurando por uma possível ligação subterrânea com a pirâmide próxima. Esperemos que isso nos leve até lá, disse Deanda à imprensa. Esse é um dos motivos pelos quais entramos nos lugares, para encontrar uma conexão com cenotes sobre o castilho. Aparecendo ou não, a caverna redescoberta e os objetos dentro dela já servem como uma linha de vida sem preço, uma conexão rara e tangível entre uma cultura desaparecida e os exploradores de hoje, tanto jovens como velhos. Eu não podia falar, comecei a chorar, disse Deanda à National Geographic, relatando a experiência de entrar na caverna pela primeira vez. Você quase sente a presença dos maias que depositaram essas coisas ali. Devido à redescoberta do achado por Deanda, os arqueólogos modernos especializados na cultura maia podem ser capazes de aprender mais sobre o nível de contato e interação entre diferentes culturas mesoamericanas na época, bem como outras informações sobre a história do povo maia antes da queda da cidade. Nada disso explica, no entanto, por que Victor optou por recelar as cavernas em vez de examiná-las nos anos 60. Segundo o especialista maia em arqueologia Holly Moyes, as cavernas rituais eram consideradas portões para o submundo entre os maias e eram, portanto, imensamente sagradas, mesmo na medida em que desempenhavam um papel na organização social e no planejamento do local. O acesso aos cientistas à tecnologia tem crescido desde meados do século passado, o que significa que eles podem ser capazes de obter informações muito mais significativas usando abordagens como mapeamento em 3D. Este conhecimento poderia ajudar a abordar questões não apenas relativas às cerimônias realizadas nas cavernas, mas também sobre a cidade acima delas. De acordo com Deanda, ainda não se sabe por que Chichén Itzá caiu, mas a coleção de artefatos e detritos biológicos de Balanco deve ajudar a resolver essa questão. Se acredita que secas severas tenham devastado a área. Alguns estudos sugerem que o desmatamento aumentou ainda mais ao sul os ciclos climáticos severos da área. As verdadeiras condições da época se tornarão consideravelmente aparentes uma vez que o conteúdo da caverna ritual maia tenha sido completamente catalogado e estudado. Apesar de suas raízes históricas,
Ela pode até fornecer alguns conhecimentos sobre a sustentabilidade das culturas em épocas de instabilidade ambiental que têm aplicações dos tempos modernos. Vamos ouvir o que você pensa sobre esta descoberta nos comentários abaixo.